Que fala a tua verdade, a tua vontade, em nome de Jesus. Então vamos abrir em Atos 20, 35. Atos 20, 35. Eu disse Atos. Paulo fala aos irmãos presentes e diz: tenho-vos mostrado que em tudo que trabalhando, assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar a palavra do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu em minha casa, eu nunca, quando comprámos, eu e a minha esposa, quando comprámos a casa, não havia canteiros. E nós acabámos por tapar os canteiros todos, porque era mais prático para nós, principalmente no começo. Tínhamos miúdos e tudo isso, mais valia. Mas agora a minha esposa tem posto vasos. E tem semeado algumas coisas, plantas, isso. E é giro ver crescer. Como é que é possível uma semente que é colocada, parece que não tem, na nossa mão não tem nenhum valor, e colocamos na terra, ela brota e cresce sozinha, sem nós fazermos nada. O único cuidado que temos de ter é colocar água. É impressionante quando nós semeamos no reino de Deus o que Deus faz connosco. É impressionante como Ele faz crescer o que nós achamos que é impossível. Como é que é possível? Eu só tenho o meu ordenado, como é possível crescer mais? Como é possível dar o dinheiro? Como é possível chegar? Ele é Deus. E Ele é que faz crescer. Então, vamos semear em nome de Jesus. Amém? Com alegria, como o sol brilha. O sol brilhará, ainda com alegria, como o sol brilha, e veio. Obrigado, Pai. Podemos semear no Teu reino e crer em Ti, Senhor. Sabemos que és Tu que fazes multiplicar tudo. És Tu que fazes abençoar. Portanto, declaramos a bênção sobre todas as ofertas, sobre todas as dádivas, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem de hoje é Seguridade. Seguridade. Não é um título muito normal. Eu pensava que seria um título diferente, mas foi isto que eu senti da parte de Deus. Seguridade ou segurança quer dizer mais ou menos a mesma coisa. Na tradução que eu encontrei, no dicionário que eu encontrei, foi exatamente isso. Que são os dois iguais, ou querem dizer basicamente a mesma coisa. E então o que eu disse que eu encontrei sobre segurança é confiança, tranquilidade de espírito, firmeza, certeza, convicção. Nós temos convicção que Deus está connosco ou não? Uma das coisas impressionantes que Davi fez foi, ao declarar o Salmo, ele agarra e diz: mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quer dizer que ele estava a passar uma situação má. Mas a confiança dele não estava no que estava a acontecer,
a situação deles estava em Deus. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Muitas das vezes nós não entendemos, como cristãos, achamos que pronto, não, agora todo o mal vai passar de lado, não vamos ser atacados de nada, vai ser tudo bom. Pode haver uma altura que não vai ser tudo bom. Mas temos a certeza que em todo o nosso caminhar, em todo o nosso andar, Deus está connosco. Mesmo que andasse pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Eu quero-vos levar, vamos abrir em Salmos 4, 8. Salmos 4, 8. Veja o que está aqui escrito. Isto é um bom versículo para nós, ao deitarmos, lermos. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu muito depressa, por causa da profissão que tinha, eu tive que me habituar e perceber e entender que a minha proteção era Deus. Eu trabalhava como guarda noturno, trabalhava durante a noite sozinho, conduzindo um carro. E era impressionante como Deus me protegeu em várias alturas. Em várias alturas, Ele me livrou. E é aqui que eu quero chegar. Na sua vida, você pensa que está sozinho. Você pensa que Deus não está lá, que Deus não está a ouvir. Não, mas Ele ainda não respondeu, ainda não me livrou, ainda não... Houve uma altura que alguém desfia, que estava por cima de mim, disse: não pode fazer isto, não pode ser assim, eu não quero que trabalhem assim. E eu virei, mas há 20 anos que eu trabalho, que o meu colega disse, isso era antes, agora não. E eu vim para o carro e eu disse, ei pá, isto não pode ser. Eu ia orar para que aquela chefia saísse dali. E Deus disse, não, não faças isso. Ora para que Ele permita. E eu orei para que Ele permitisse. E ao final do mês Ele veio ter connosco e disse, vocês estão a trabalhar bem, como estavam a trabalhar, continuem a trabalhar. É impressionante o que é que a nossa oração pode fazer. A nossa confiança em Deus. Ele é a nossa segurança. E é aqui que eu quero que você entenda. Se você não depender de Deus para todas as coisas, ainda na sexta-feira eu falei que Moisés dizia, Senhor, se tu não fores connosco, não nos faças subir. Não vamos sair daqui, não vale a pena. Se tu não fores connosco. Se nós não colocamos Deus naquilo que nós estamos a fazer, no nosso trabalho, em tudo o que estivermos a fazer, se nós não colocamos Deus, se nós não pedimos a proteção de Deus, se nós não pedimos a ajuda de Deus, como é que Ele nos vai ajudar? Não, mas eu sou de Deus. Pois só. Davi também era de Deus. E ele dizia, mesmo que andasse pelo vale da sombra da morte, não temerão algum, porque tu estás comigo. Porque eu clamo pela tua presença na minha vida. Porque eu clamo para que tu estejas sempre comigo, em todas as circunstâncias, em todas as coisas. Você até pode ir para o trabalho e estar a ir para o trabalho e estar a dizer, não, está tudo bem, está tudo bem. Você não sabe o que é que está preparado para aquele dia contra si. Nós não sabemos o que é que vamos encontrar. Mas uma coisa sabemos. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Por isso é que a oração é tão importante na nossa vida. Essa oração nos dá a segurança que temos Deus na nossa vida, que nós colocamos Deus nas nossas viagens, colocamos Deus no trabalho, em casa, colocamos Deus em todos os lugares.
Senhor, eu vou fazer uma viagem. Senhor, eu entrego esta viagem nas tuas mãos, Senhor. Senhor, eu entrego o meu dia nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego o que eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer ali, o meu trabalho, o trabalho que eu vou fazer. Ah, mas o trabalho, o quê? Vai-me cair um candeeiro em cima? Que é o máximo que pode acontecer, porque eu não trabalho com nada de especial, não. Ouça, você não sabe o que é que pode acontecer. Mas quando você coloca Deus na questão, você tem a certeza que você está em segurança. Veja o que está aqui escrito. Em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Davi sabia disto. Porquê? Porque ele experimentou isso, assim como eu experimentei. É impressionante o que Deus faz. É impressionante. As pessoas começam a olhar para nós de maneira diferente. É. Parece que vem algo em nós, ou algo atrás de nós que nos está a proteger. Não nos tocam. É impressionante. É impressionante a proteção que ele faz para connosco. Há testemunhos, vários testemunhos, alguns eu já contei, de pessoas que foram protegidas por anjos. Que pessoas não se chegaram ao pé delas porque viam pessoas com elas, pessoas grandes, altas. E então não se chegaram ao pé de outro. A nossa proteção é Deus e sempre será Deus. A nossa segurança é Deus e sempre será Deus. Agora, eu aconselho uma coisa, isto é muito importante, muito importante. A minha esposa, agora há poucos dias, veio ter comigo e disse-me, olha, eu queria fazer isto. Mas ora lá, a ver o que é que tu achas. E eu disse, eu, na minha qualidade humana, não, eu acho que isso é certo, eu acho que isso deves fazer. Disse eu, acho que deves fazer, acho que sim. Mas depois fui orar e Deus disse-me que não. E eu fiquei de boca aberta. Não. E eu fui dizer à minha esposa, olha, não, afinal é não. E a minha esposa disse, pois, eu já tinha, eu estava na dúvida. Nós não sabemos tudo, acreditem-me. Mas eu quero ir para aqui, eu quero ir para ali, eu quero ir para acolá. Não devo eu fazer isso? Deixa-me mostrar uma coisa, o que aconteceu com o homem. Veja aqui, é um outro versículo. Atos 16:6. Vamos escrever Atos 16:6. Não está. Atos 16:6. Vamos agarrar e abrir Atos 16:6. E o que está aqui escrito é: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, fomos impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegámos a Mísia, intentávamos ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Será que era errado o que eles estavam a fazer? Não, não era errado. Porque Jesus tinha dito, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E nesta palavra eles acreditavam que estavam a fazer certo, então que iam para a Ásia, que iam para a Bitínia, mas Deus sabe melhor que nós. Se cá não era a altura, não era a altura certa, podia lá haver algumas confusões, alguns litígios, a palavra aí não ia ser recebida como deve ser. Então foram impedidos pelo Espírito Santo. Então, aqui eu lhes digo, nem tudo o que você quer fazer pode ser o melhor para a sua vida.
Antes de você decidir ir para um lado ou para o outro, busca ao Senhor a confirmação se pode ir. Mas eu não ouço Deus falar, eu não ouço coisa. Isso não interessa. À medida que você busca a Deus e lhe pede que lhe mostre se pode ir ou não, você vai sentir uma vontade agradável ou uma vontade desagradável. A vontade agradável quer dizer que você pode ir. A vontade desagradável quer dizer que você não pode ir. Mas eu quero muito ir. Deus só o quer ajudar. Você entende isso? Eu quando disse à minha esposa, não tem problema de fazer isso, acho que sim, acho que deves fazer. Eu estava a pensar com a mente humana e achado que estava a fazer o que era certo. No entanto, Deus me mostrou que não era isso que era bom. Apesar de eu ficar de boca aberta, admirado com Deus não permitir, eu fiz o que Deus me mostrou e não o que eu achava. Porquê? Porque Deus sabe melhor que eu. Deus sabe coisas que eu não sei. Você entende? Deus sabe coisas que eu não sei. Mas também que você que me está a ouvir também não sabe. Agora a minha pergunta é, não quer Deus o melhor para nós? Quer. Então se quer, não é melhor fazer o que Ele diz do que nós pensamos querer fazer? Há muitas coisas que acontecem que podiam ter sido evitadas se nós buscássemos a direção divina. Há muita coisa que podia ser evitada, muitos problemas podiam ser evitados. Mas, no entanto, Deus não vai interferir na sua vontade. É a sua vontade que está em causa. Se você buscar saber a vontade de Deus, Deus lhe vai dizer. E mesmo depois de saber a vontade de Deus, está na sua mão decidir. Você entende? E há coisas, muitas das vezes, que nós fazemos e pensamos que não há mal, e se calhar, e até não há mal, mas não buscámos a primeira vez. Podia haver mal. Uma coisa acontece, quanto mais nós estivermos cheios de Deus, mais fácil se torna. Quanto mais nós buscarmos a Deus, mais fácil se torna. Até que chega uma altura que, em tomadas de decisões, eu lembro-me sempre, eu uma vez estava a abrir abrir atividades. Chamava-se, era nas finanças, abrir atividade, que era empresário em nome individual ou trabalhador independente, também é igual. E então estava a abrir a atividade, e quando estava a abrir a atividade, viraram-se para mim. Então, e é contabilidade organizada ou não organizada? E eu fiquei, boa. O que é que eu faço, senhor? E eu baixei a cabeça e disse, Senhor, o que é que eu faço? E Deus me mostrou, e da mesma forma como mostrou tão rápido, logo eu também falei. Não organizada. A senhora até se assustou e eu disse, desculpe, foi da forma que eu ouvi, da forma que eu transmiti. Porquê? Porque eu confio em Deus. E você tem que se aprender a confiar em Deus porque é o melhor para a sua vida. Eu lembro-me, eu ia para comprar uma coisa para um dos meus filhos. Ia com o meu filho mais velho no carro e ia para lá. E a meio do caminho eu senti que não devia de ir. E eu voltei para trás e não comprei. No outro dia fui e depois comprei. O que é que eu quero dizer com isto?
Nós não sabemos. Eu já fui impedido. Eu quis comprar uma televisão. E eu vi um sítio onde era mais barato. E eu fui impedido de comprar naquele sítio. Eu fui comprar num sítio mais caro. E eu comprei no sítio mais caro. Mas não tem lógica. Então, se você podia comprar mais barato. Uma semana depois, Deus me estava a mostrar para ir lá e eu recebi o dinheiro de volta e como ficou o mesmo preço que comprei no outro lado. Que eu poderia ter comprado no outro lado. Deus me estava a mostrar como ser dirigido por Ele e confiar nele. E à medida que você busca o Senhor, Ele vai-lhe dando a direção que você precisa para que você possa habitar em segurança, para que você possa estar em segurança em Deus. Nós não sabemos tudo. Nós até, ouça, empresas, grandes empresas, fazem, criam alvos, para estabelecer alvos para a empresa atingir e fazem coisas, pensam em tudo que pode acontecer não bom e tudo mais e metem isso em papel para coisa, não, mas neste sítio está a ser bom, neste sítio não está a ser bom. Eles pensam que têm as variáveis todas. Mas se essa empresa agarrar, colocar Deus na questão, Deus lhe vai mostrar mais variáveis que eles não estavam à espera. Eles vão saber de mais coisas que não sabiam. O sítio onde devem investir, muitas das vezes é onde parece mais impossível, mas que Deus mostra que é o melhor. Nós não sabemos tudo, mas Deus sabe tudo, mesmo tudo. E é por causa disso que a nossa vida tem de ser pautada, tem de ser dirigida pelo Espírito Santo. Temos que buscar a Deus constante. Ouça, leia Êxodo. Leia Êxodo. Leia o livro de Êxodo. Você vai ver quão impressionante era. Moisés entrava na tenda, ficava perante Deus, ouvia, e vinha cá fora e transmitia ao povo o que tinha acabado de ouvir. Voltava a entrar. Chegou uma altura, a cara dele transmitia tanta luz que ninguém conseguia olhar para ele. E então ele tinha que meter um véu na cara para que as pessoas não se ficassem encandeadas pela presença de Deus. O que é que eu vos quero dizer? Se Deus se deu a tanto trabalho para conosco, em permitir que o seu Filho sofresse por nós, não nos quer com Ele também nos dar todas as coisas, nos abençoar, nos ajudar? Às vezes ficamos com uma ideia errada de Deus. Às vezes ficamos com a ideia de como Deus é de eternidade a eternidade. Pensamos que Deus Pai é aquela pessoa muito velha, de muita idade. Está sentado no trono, muito austero, muito coisa. Tem que ser assim, assim, assim. Se é que alguma vez eu tivesse a imagem, e eu agora não tenho. Eu tenho de um Deus de amor. Grande amor. Eu acho que se Deus pudesse tomar a forma humana, eu acho que Deus seria aquele que se iria pôr ao seu lado, com o braço por cima das suas costas. Ele com alguma idade, sim. Mas ele diria-te para si, vamos embora, temos muito para fazer. Eu estou ao teu lado. Às vezes nos esquecemos disto. Às vezes nos esquecemos que Deus é Deus. Às vezes olhamos mais para as montanhas e para as circunstâncias que nos rodeiam que parecem impossíveis de acontecer. Às vezes pensamos que o diabo é maior do que ele realmente é. E por causa disso, muitos projetos na nossa vida são impedidos. Muita coisa nós não fazemos ou não andamos por frente porque duvidamos da glória de Deus e do poder de Deus.
Eu acho que está na altura de você confiar mais no Senhor. Entregar mais a sua vida nas mãos dele. Deixar ele fazer na sua vida aquilo que ele tem para fazer. Porque ele tem grandes coisas para si. Sabe que houve uma altura na minha vida que me disseram isso. Mas me avisaram de uma coisa logo a seguir. Mas no tempo de Deus. No tempo de Deus. Há um tempo para tudo debaixo deste céu, porque há um tempo para que a nossa vida seja moldada, há um tempo para as circunstâncias serem certas, há um tempo... Ouça, o povo israelita foi afastado de todo lado. Foi espalhado por toda a terra e eles estavam em vários países. E só em 1948 é que eles começaram-se a juntar outra vez de onde todos saíram, Israel. Você entende? Então, mas tantos anos, tanta coisa, tanta perseguição, tanta coisa. Só nessa altura é que era a altura certa para que o povo israelita se juntasse todos. Pronto, eles juntavam-se todos e havia paz. Não. O povo israelita desde então, até ainda hoje. Hoje estamos em 2025, eles ainda estão em guerra. Porque o diabo é diabo. E todos os povos à volta de Israel não querem que sequer Israel exista. Não esteja aqui ou ali, não quer que eles sequer existam. Mas eu acho que até esses povos deviam de ser espertos o suficiente para ler a Bíblia, para perceber que não há nada que possa vir contra Israel. O mundo inteiro pode dizer o que quiser, mas o que a Bíblia diz é que Israel é a menina dos olhos de Deus, menina dos olhos de Deus. Certo ou errado, eu não sei, nem quero debater isso. Quem sou eu para fazer isso? Deus é que sabe. Mas vamos entender uma coisa. Na nossa vida vão acontecer várias coisas. Garantidamente vão acontecer. Algumas coisas boas, outras coisas até, se calhar, menos boas. Outras decisões que nós vamos ter que tomar. E eu aprendi muito cedo a perceber que Deus sabe realmente do que é que está a acontecer. E aprendi a confiar naquilo que eu recebia. Na direção que eu recebia. Eu ia fazer algo na igreja, que foi até tirar a escola bíblica. E eu decidi tirar a escola bíblica. Eu decidi, eu não busquei a Deus. Eu decidi. E eu e a minha esposa fomos tirar a escola bíblica. E Deus me avisou que ia ser muito difícil. E foi um ano muito difícil. Muito difícil mesmo. Depois, o pastor queria me mandar para a escola ministerial. E eu ficava calado, não dizia nada. Eu só dizia, Senhor, tu é que sabes. Tu é que me vais dizer. E Deus me mostrava a mim, não, toma a tua decisão, a decisão é tua. E eu disse, não vou tomar decisão nenhuma. Tu é que vais mostrar, Senhor, se eu posso ir ou não. Se tu disseres que posso, eu vou. Se tu me disseres que eu não posso, eu não vou. Porquê? Porque eu já tinha aprendido a primeira vez. E a uma dada altura Deus me permitiu, foi 2 anos uma bênção mesmo. Uma grande bênção para a minha vida. Eu vos quero dizer que nós temos que agarrar e ver a direção divina para as nossas vidas. Ver o que Deus quer para nós.
Muitas das vezes queremos fazer isto, queremos fazer aquilo. Não, mas é para Deus. É exatamente como há bocado lemos em Atos 16:6. Foram impedidos pelo Espírito Santo de chegar. Foram impedidos de ir. E se calhar alguns projetos que nós estamos a fazer, mesmo sendo da igreja, mesmo sendo pregar o Evangelho, se calhar não devem ser feitos. E só se os fizer vai ser muito difícil e complicado. E nada vai resultar bem. Porque Deus sabe. E se calhar outros que nós não damos valor nenhum, se calhar que não, aqui fazer isto, não. Se calhar é o que vai dar mais resultado. Mas quem sou eu? Eu não sei da sua vida. É da minha própria, eu tenho que buscar a Deus para saber o que é que Ele me mostra a cada dia. Ele é o Senhor. Ele é que é o Todo-Poderoso. Ele é que decide todas as coisas. E você pode dizer, não, mas Deus podia agarrar, se eu tomei essa decisão, Ele devia de apoiar a minha decisão. Eu agarro, tomo esta decisão e Deus me acompanharia e me aprovaria e abria todo o caminho à minha frente. Você ouviu o que disse? Apoiar a sua decisão. Vamos recapitular, vamos parar um pouco para pensar. Mas, no meio de tudo isto, quem é que é Deus? Quem é que manda? Somos nós ou Ele? Eu vos mostrei uma parte da nossa proteção, e é a proteção divina que está sempre a acontecer. Há coisas que nunca chegaram, nunca vão chegar até nós, e nós nunca, se calhar, poderemos vir a saber. De ataques que foram feitos com nós, que foram impedidos por Deus. Mas há outras circunstâncias em que nós podemos evitar não seguindo o caminho que nós pensamos que seria o melhor. Porque aí Deus sabe que vai ser difícil. E Deus quer evitar que nós possamos passar por essas coisas difíceis. A nossa vida não se tem a ver só com as nossas decisões. Algumas decisões nossas até são boas e outras nem por isso. Mas cabe buscarmos a Deus para saber o que é melhor para nós. É Ele que nos vai dar a direção. É Ele que nos vai ensinar o caminho que devemos seguir. Você entende? Veja o que está. Vamos a Salmos. Salmos 37, versículo 3. Salmos 37, versículo 3. Salmos 37, 37, versículo 3. E diz aqui assim: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Confia no Senhor. Será que nós confiamos mesmo em Deus?
Às vezes vemos coisas da nossa vida que não estão a resultar, não estão a funcionar. Será que não é a altura de confiar em Deus? De entregar o nosso caminho a Deus? De entregar a tudo o que nos está a acontecer, que nós sabemos que está errado? Sabemos que não é certo o que estamos a fazer. E, no entanto, muitas das vezes o que nós fazemos é puxamos para trás das nossas costas, mesmo sabendo que é errado. Será que já não é a altura da nossa parte entregar o caminho a Deus? Entregar aquela situação que nos está a acontecer a Deus? Eu já não falo daquelas partes em que realmente nós sabemos que é pecado e dessas partes nós devemos até fugir. E se não conseguimos fugir, devemos orar a Deus para nos ajudar. Mas estou a falar daquelas partes em que nós estamos a fazer algo que nós sabemos que não está certo, que não é justo, não é honesto, não é de boa fama. Mas ninguém sabe, nem nunca vai saber. Mas você sabe. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega a tua ideia a Deus. Deixa Deus mostrar o que é melhor. Eu cheguei a contar aqui algumas vezes do caso, foi até um pastor que contou isto em público. Minha irmã já tinha um negócio, e era próspero e estava bem, e falaram-lhe do negócio de ouro, em que ela ia ter uma sociedade e ia ter negócio de ouro. Ela pensou na altura em agarrar, fazer esse negócio e disse assim ao Senhor: Deus, olha, em relação a este assunto, eu vou fazer o seguinte, eu todo o dinheiro que eu receber, todo o dinheiro de lucro que eu receber, eu vou dar para a obra de Deus. Glória a Deus, era algo bom que ela estava a fazer, justo. E ela meteu-se no negócio e perdeu o dinheiro. E ela depois foi falar com o pastor: mas como é que é possível? Eu até disse que tudo o que eu recebesse de lucro era para Deus. Como é que foi resultar mal? E depois o pastor disse assim: você orava sobre o assunto? Orava? Eu todos os dias estava a orar. E o que é que você sentia? Cada vez que eu orava eu sentia um desconforto. Algo que não estava certo. Era Deus a mostrar que não era o caminho para seguir. Se você está a orar em relação a alguma coisa, algum assunto, que você está a pôr nas mãos de Deus e quer saber a opinião de Deus, e você sente um desconforto, algo que não está certo, as peças não encaixam todas, há ali qualquer coisa que não bate certo. Então, está na altura de não ir por esse caminho. No entanto, se você orar e sente prazer, alegria e tudo mais, glória a Deus, siga, vá em frente. E se calhar alguns de vocês que me estão a ouvir estão a pensar sobre circunstâncias que aconteceram na sua vida e que realmente vocês oraram e que veio esse desconforto e vocês não ligaram. Ou que veio um sonho. Deus fala muito também por sonho. Comigo não é tanto assim. Mas há pessoas que falam por sonhos. Eu sei de uma pessoa que agarrou e agarra e teve um sonho que ia ter um acidente. E quando acordou, não fez nada, não cobrou o sonho, não cobrou a maldição. Não fez nada disso. E o que é que aconteceu? Teve o acidente.
Entenda uma coisa. É Deus que, exatamente como o versículo que nós lemos anteriormente, é Deus que nos faz habitar em segurança. É Deus que nos faz habitar em segurança. É Deus, não somos nós. Não é as nossas capacidades. Não é a nossa precaução. Não é os nossos cuidados. É Deus que nos faz habitar em segurança. Você está a ouvir? Então, sendo assim, eu estou-me a lembrar de um pastor que estava a orar em casa. Eu estava a orar em casa e o Espírito Santo vira-se para ele e diz: sai de casa, tu e a tua família, já. E ele: hã? E ele virou-se outra vez: sai de casa, tu e a tua família, já. E ele: sai de casa, tu e a tua família, já. E ele agarrou, levantou-se e começou a agarrar em toda a gente e toda a gente como estava, em pijama e tal, e não dizia: vamos para a rua, vamos para a rua, vamos para a rua. E toda a gente: mas porquê? Bora, vamos para a rua, vamos para a rua. E foram para a rua. Afastaram-se da casa. E logo a seguir cai um avião em cima da casa. Deus é a nossa segurança. Você entende? Então, perante tudo isto, o que é que nós aprendemos? Não sabemos tudo o que vai acontecer e o que está para acontecer. Deus se preocupa com a nossa segurança. Deus tem cuidado de nós. E só a nossa rendição a Deus dá a Deus poder nos ajudar. O poder de nos poder ajudar. O nosso buscar continuamente, todos os dias a Deus, nos vai capacitar para mais coisas. Para ir mais longe. Mas ouça, agarre na Bíblia e leia. Leia Abraão, em Gênesis. Basta ir a Gênesis. Só se ler toda a Bíblia vai ver que homens que andaram com Deus, todos eles foram abençoados, foram levados por caminhos melhores, foram tudo foi o melhor para ele. Mas leia Abraão, a partir de Gênesis 12, leia Abraão, Isaac, Jacó, como José, mesmo com as circunstâncias más que vieram até ele, mas é como ele disse no final, depois da morte do pai de Jacó, ele próprio diz: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Porque era a intenção de Deus que José fosse para o Egito. Era a intenção de Deus que ele fosse preso, para que tudo pudesse acontecer exatamente como aconteceu. Para que ele fosse elevado a primeiro-ministro sobre o Egito. As coisas mais desagradáveis que você possa pensar que estejam a acontecer na sua vida, no entanto, podem não ser as mais desagradáveis. É a proteção de Deus para a sua vida, para o levar mais longe ainda. Para que você aprenda a depender completamente e exclusivamente de Deus e não das circunstâncias, não do dinheiro que você tem, não do tempo, não do que as pessoas dizem, não das impossibilidades, porque haveria alguma coisa difícil para o Senhor. Pois aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então vamos chamar o grupo de louvor para vir para aqui, se faz favor. E vamos dizer, vamos fechar os nossos olhos, vamos ficar de pé, fechar os nossos olhos e vamos dizer: Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus e Te pedimos perdão por tudo o que fizemos que não Te agradou. Mas, Senhor, acima de tudo,
Te peço a tua ajuda para confiar mais em ti, para te buscar mais, para que tu me dês a direção, Senhor, para aquilo que eu devo fazer e como fazer. Porque, Senhor, eu preciso de ti. Eu realmente preciso de ti, Senhor. Eu sei que isto vai depender mais de mim do que de ti, porque a tua vontade é estar connosco sempre. Exatamente como no Gênesis, na criação, tu estavas sempre com o homem e com a mulher. A tua vontade é estar sempre connosco. Que eu tenha tempo, Senhor, para estar contigo, para te buscar, para te honrar, para te amar. Porque tu já me tens amado e mostraste o teu grande amor para connosco, deixando Jesus ir à cruz em meu lugar. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. E eu creio que tu me fazes habitar em segurança. E eu creio que me estás a dar direção para todas as coisas na minha vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.